artesanato, porque hoje a gente recebe a Renata. Renata está aqui comigo, ela já esteve aqui com a gente ensinando o ponto do vagonite. Só que tem tanto ponto vagonite que hoje ela vai trazer mais um. É isso? Eu vou te dar um beijo. Eu sei que a gente já deu antes do programa começar, mas agora eu não dei. Então tem que ser, é o momento dela, é o momento de ganhar beijo. Renata, hoje você vai ensinar um outro ponto. E todos os pontos que você trouxe aqui, eles têm nomes específicos, mesmo sendo vagonite. Sim, temos desenhos diferentes, né? Formas geométricas, esse aqui são flores, cada um é um modelo diferente, né? E aqui nós temos, inclusive aquele que está o branquinho e o rosa bem ali no meio, são os dois que você ensinou da outra vez que você esteve aqui, né? Olha, o branquinho e o rosinha... Não é, como que chama? Um rosé, né? Rosé, né? Os dois do meio ali. É o mesmo ponto e então esse foi o ponto do vagonite que ela trouxe. Isso, esse foi o ponto que ela trouxe da outra vez que ela esteve aqui, que também é vagonite. E hoje nós vamos aprender outra florzinha. Isso, aquele eu chamei de laços e arabescos. Laços e arabescos. E esse aqui são flores, flores e losangos. Flores e losangos. Vamos lá? Vamos! Para começar, eu vou iniciar do meio do tecido. Então, é só dobrar para achar o meio do tecido. E depois eu preciso achar também o ponto que fica no meio. Então, eu vou contar as tramas do tecido, que são essas linhas que estão na frente do tecido. Eu não bordo nos furos do tecido. Conto daqui de baixo até em cima. Nessa toalha eu já contei. Tem 31, então eu marco o que está no meio, deixo sobrando 15 para cima e 15 para baixo. E esse tecido é o etamine. Para fazer... Esse fio que você escolheu é o de bordar mesmo? Isso, eu estou usando essa linha que é um pouquinho mais grossa, né, a espessura dela. Mas você pode usar uma linha mais fina, aquelas de crochê. Dá pra Ou dá para também. dividir essa também? Essa é aquela que também divide? É a meada, isso. Dá para bordar com 2 fios ou a metade, com 3 fios, porque ela vem com 6 fios. Ah, entendi. Eu até gosto de usar a meada inteira. Eu acho que o bordado fica mais cheio. E fica mais bonito. Fica. Como que você sabe a quantidade que você vai precisar para esse bordado específico? É prática. Uma vez, é certeza, né? Aí, conforme os desenhos, se vai mais para cima ou mais para baixo, eu vou medindo um pouco mais. Entendi. Nesse caso do vagonite, eu prefiro que a linha sobre, porque senão fica difícil fazer as emendas. Ou você tem que usar uma cola específica ou sobrepor a linha. No caso do vagonite. Em outros pontos, não. Dá para fazer os arremates e continuar o bordado, né? Você deu aí 3 medidas. Aqui eu medi 3 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Então, eu localizei o ponto que fica no meio. Vou colocar a linha aqui. Eu vou iniciar esse bordado 3 pontos para baixo. Então, esse é o meio, eu vou pular aqui 1, 2, 3. Vou passar a linha e vou dividir essa linha. Vou deixar metade dela para um lado e metade para o outro. Vou bordar em diagonal, subindo 3 pontos. Então, a minha agulha já direciona, mas para quem tiver dificuldade de localizar esses pontos em diagonal, é só localizar o ponto que está na frente, de onde passou a linha, e pegar o ponto de cima. Sempre assim. Então, eu localizo o ponto da frente e pego o ponto de cima. Mas eu gostei do jeito que você fez. Ficou fácil também quando você pega assim, né? Sim, a própria agulha já direciona. Onde você vai pegar depois. Isso. Mas nem sempre a gente consegue enxergar. Então, a gente vem no ponto da frente e pega o de cima. Então, eu passei a linha aqui pelo meio e eu subi 3 pontos. Agora eu vou mudar o sentido do bordado, porque eu peguei esses pontos da direita para a esquerda. Eu vou descer no segundo ponto. Então, eu pulo o primeiro ponto abaixo, de onde passou a linha,
e venho no segundo da esquerda para a direita. Agora eu volto da direita para a esquerda no ponto de cima. E vou fazer esse ponto oval, né? Que seria entendi. a pétala da flor. O próximo ponto é igual a esse, só que eu vou fazer para baixo, um ponto para baixo. Então, a linha passou aqui em cima, eu localizo o ponto da frente e pego o ponto de baixo, da direita para a esquerda. Vou descer no segundo ponto, da esquerda para a direita. Volto lá no ponto de cima. Passo aqui de novo, da direita para a esquerda. Então, eu já fiz duas argolas. A próxima será para cima. Então, a linha passou aqui, tem o ponto da frente, eu venho no ponto de cima, entro da esquerda para a direita no segundo ponto e volto lá no ponto de cima da direita para a esquerda. Aí vai ficar Então, na já mesma é a altura da parte, outra. sim. Então, são 3 aqui na parte de baixo. E agora eu começo a bordar de novo em diagonal, descendo. Aqui, a linha passou aqui. Então, eu localizo o ponto da frente, esse aqui. E vou descer do primeiro ponto. Porque eu vou fazer a diagonal para baixo, né? Ou posiciono a agulha aqui e pego os pontos em diagonal. Aqui eu pego o ponto em diagonal novamente, isso 3 vezes. Aqui na frente, pego de baixo. 3 vezes eu desci em diagonal. Agora eu começo a subir em diagonal. Que foi esse movimento que você fez aqui? Isso. Se eu já direcionar a agulha, eu já pego aqui na sequência. Um pouquinho difícil para entrar com a agulha aqui na trama. 1, É porque você não tá pegando na mão o 2, tecido. 3. Tadinha, olha isso, Aqui. eu tô judiando dela aí. Imagina, eu bordo assim. Olha aí que legal. Peguei esses 3 pontos e começo novamente o desenho, né? As argolas. Que são as pétalas. Isso, As faço pétalas, aqui. as duas menores e a maior. Isso, na parte de cima. Agora faço aqui no ponto de baixo. Aqui, né? Aí eu vou repetir esse desenho novamente. Isso é a carreira da parte de baixo da flor. Aqui, um ponto para cima e aqui embaixo. Ou seja, mais 3 pétalas foram... Isso. Peguei certinho aqui, peguei. Eu acho que eu peguei um ponto errado. Vou desmanchar aqui. Eu achei que estava certo, eu não entendo. Aqui, ó, peguei aqui e voltei aqui, porque eu não tava achando o de baixo. Ah, entendi. Repeti Cê o desenho, né? Fez as 3 pétalas. Pra fazer o outro lado, não tem segredo. Porque eu vou bordar, né? Ah, e você sabe que eu tava... faço... Eu tava tentando... Vou repetir esse Vamos movimento, repetir. porque você fez daqui pra lá. Eu Isso, tava eu tenho achando que super fazer fácil. até no final do tecido, assim. Depois, para continuar o outro lado, eu viro a toalha de cabeça para baixo. Aí vai ser como se você estivesse voltando e fazendo o lado de cima. Isso, agora o desenho ficou para cima. Ficou um pra Opa. fora. Acho que eu vou cortar um pedacinho. Ah, mas agora vai. Vou É muito cortar. bom para colocar linha na agulha. Se você precisar, ele coloca para você, tá? Tá.
Um dia eu tentei Olha colocar a só. linha na agulha e eu não consegui. Ele ficou brincando comigo, começou a tirar sarro de mim, que eu precisava usar óculos. Deu Ele certo. brincou, zoou comigo Eu acho que eu até. preciso trocar o meu. Agora quem fala de colocar a linha na agulha sou eu que zoo com ele. Então, aqui é aquela parte do meio que eu iniciei o bordado. Aqui é só descer em diagonal, né? Então, eu localizei o ponto da frente, venho no de baixo, ou eu direciono a agulha, né? E já pego os pontos em diagonal. Então, eu desci e faço argola para cima. Então, eu entro da esquerda para a direita no segundo ponto, para cima. Volto lá no ponto de baixo, né? Faço agora para cima. Eu vou copiar o que eu já fiz, só que do lado oposto. Então, tem um ponto da frente aqui, eu venho no de cima e faço essa argola para cima. Da esquerda aqui para a direita eu entro e volto aqui no ponto de baixo. Ah, tá formando o desenho. Aqui é o ponto da frente, eu venho no de baixo e agora no de cima, para fazer o outro lado, né? Ou seja, mais uma camada de pétalas já está pronta. Isso. Tem o lado de cima. Mas o lado de cima, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica conosco, um copo d'água e a gente volta já. Agora, chegou no final. Como que eu faço, Renata? Duas maneiras de fazer esse arremate. Vou mostrar as duas. Eu entro com a agulha aqui no meio da bainha. Saio aqui na lateral, puxo a linha e volto com ela em um ponto bem próximo. Puxo de novo, a linha fica presa lá e agora é só cortar. Corto bem rente aqui. Essa é uma forma. É uma forma de fazer o arremate. A outra... Essa outra, se a linha não for muito escura, dá para fazer assim. Porque senão a linha fica a sombra dela aqui na bainha. A outra eu vou entrar, aí eu vou direcionar a agulha aqui no meio, para cima ou para baixo, percorrer uns 2 ou 3 dedos com a agulha lá dentro. Saio aqui, puxo a linha. E a linha fica lá dentro, ó, da bainha. Aqui tem um pouquinho de sombra, ó. Mas se a toalha não for branca, for uma outra cor, dá para fazer esse tipo de arremate também. E como a gente começou pelo meio, o bordado terminou igual, ó, nas laterais. Aqui tem um ponto a mais, porque o número de pontos da toalha é ímpar. Então tem um pontinho a mais aqui, mas ele termina igual. Dá para ver aqui, né? Ou seja, se eu for começar uma outra cor, como eu faço? Então, para começar a outra, eu vou intercalar. Então, onde eu tenho flores, eu faço o losango fica aqui. E onde eu tenho losango, eu faço flores e vou intercalando as cores também. Posso iniciar com verde ou com azul. Aí você quer que eu faça... vou pegar essa que tá aqui, olha. Sim. E aí você mostra para nós. Isso, ó. Aqui é a ponta do losango, que eu compartilhei o ponto com a ponta da flor. Então, eu faço aqui, ó, começo aqui da ponta da flor, os losangos para cima. Eu pego os 3 pontos para cima, faço as pétalas. É a mesma maneira de bordar. Aí eu sempre faço a metade todinha. Quando chega no final que eu volto? Isso. Eu faço a metade da flor e depois eu faço a outra metade para cima. Sempre um espelhamento. Sempre um espelhamento. Sempre. E o bordado é repetitivo, né? Flores e losangos o tempo todo, só intercalar. E quem quiser não precisa intercalar também. Pode fazer uma flor em cima da outra e um losango em cima do outro. Já muda o modelo, já fica
Fica diferente. E pode fazer de uma cor só também. Gente, dicas tem demais. E pode fazer em panos de copa. Se fizer 3 carreiras de flores, 3 fileiras assim de flores, cabe nesses panos de copas que a gente compra. Inclusive aqui você trouxe, o pano de copa já tem um barrado. Isso. Né? Que é produzido pela própria indústria têxtil. Porém, tem um espaço para bordar. E ela, nesse aqui, ela fez exatamente isso. Nesses 3 panos, esse aqui foi o que ela ensinou. Volta um pouquinho. Isso, esse aqui foi o que ela ensinou da outra vez. E ela trouxe 2 outros bordados também do Vagonite. E embaixo tem um monte de desenhos, gráficos, né? Tem, olha, esse daí debaixo do barquinho. Que ponto é aquele? Ponto oitinho. Ponto oitinho. Ele é uma variação do Vagonite, né? As pessoas até falam Vagonite oitinho. Vagonite oitinho. Vagonite oitinho. Esses 2 também são oitinho. Sim, ó, a gente borda flores, dá para escrever nomes. E a gente utiliza, inclusive, gráficos de ponto cruz para fazer o ponto oitinho. É só substituir o xizinho do ponto cruz por um ponto oitinho. E olha, esse que nós estamos mostrando ali agora, que são os 3, antes de chegar no oitinho, aqueles bem coloridos, que tipo de ponto? É um vagonite eslavo, é um vagonite com avesso. Tem bordado no avesso, eu bordo nos furinhos do tecido. Nossa. E não nessas linhas que ficam aqui na frente, nas tramas. Olha, gente do céu. E tem também ponto reto, ponto ilhós. Aquele de cima cheio de coraçãozinho, você falou um nome diferente. Bargelo. Bargelo. É vagonite também? Não, é ponto reto. Então, essa sequência de pontos retos, a gente dá o nome de bargelo. Gente, vocês já perceberam que vai ter muita coisa para Renata Alves ensinar a gente aqui no programa Mulher.com. Nós já disponibilizamos os contatos dela. É só você procurar Bordados Renata Alves no Instagram, também no YouTube, que vai encontrar o trabalho dela e as aulas todas. Renata, Deus te abençoe. Obrigada Amém, por estar Rita, conosco. Eu que agradeço o convite. Você nos inspira, viu? A gente fica assim, eu consigo. Não é assim que a gente faz? É fácil. O vagonite é fácil. Do é um jeito bordado fácil. Na minha opinião, é a técnica mais fácil, é o vagonite. Então, quem quiser começar a bordar, comece pelo vagonite. Arrasou. Gente, nós vamos embora. Amanhã tem mais programa Mulher.com para você. Fique com a grade da nossa programação. Sempre vale a pena. Beijo. Vambora, Renata? Vamos.